Eu quero contar um pouco da minha história para vocês, porque vocês sempre têm curiosidades de saber como tudo aconteceu na minha vida, qual foi a minha trajetória e como eu conheci homens, né, bem-sucedidos na minha vida e como tudo começou. Então eu preciso começar contando um pouco da minha infância. Eu vim, sim, de uma família humilde, graças a Deus, nunca passamos fome, nunca passamos aquela necessidade extrema, mas sempre foi tudo muito ali regrado. Então a gente tinha racionamento de alimento, de energia, de dinheiro, de tudo para que as contas se fechassem no final do mês. Então eu nunca tive na minha infância um momento de abundância, de fartura. Era tudo sempre muito contadinho. Eu fui uma criança que fui bolsista em escola particular, acho que muitos aqui vão se identificar. E era bem difícil ver os meus coleguinhas, as minhas amiguinhas, tendo muitas coisas que eu não tinha acesso. Então, na minha cabeça, era meio complicado, meio confuso você entender que você não tem porque os seus pais não têm condições, mas ao mesmo tempo normalizar que os pais do coleguinha pode ter. Isso já foi o primeiro baque assim da minha vida, entender que eu não tinha as mesmas condições dos meus amigos. Foi chegando a adolescência, festa de 15 anos, eu não podia ir para as festinhas de 15 anos das minhas amigas, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa, para comprar presente, para pagar o táxi. Eu não ia fazer uma festa de 15 anos e todas essas situações me geravam um imenso desconforto, porque eu só queria ser uma adolescente normal, com base à realidade na qual eu estava inserida, mas a minha realidade era muito diferente dos demais. Enfim, passando-se o tempo, eu comecei a perceber, inclusive na minha vizinhança, em mulheres que eu conhecia, que eram amigas da minha mãe, que todas elas tinham em comum relacionamentos fracassados. E todas, sem exceção, colocava a culpa da vida não ser boa, não ser confortável, não ser em abundância nos seus relacionamentos. Caiu a primeira ficha. Se eu me relacionar com homens que não tenham uma boa situação financeira, o meu futuro vai ser que nem o delas. Me desculpem, eu nasci uma pessoa ambiciosa. Eu nunca me identifiquei com a pobreza. Eu nunca fui feliz naquela realidade. Eu era uma pessoa que entrava no ônibus e me perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Não é que as outras pessoas estavam no lugar errado, eu estava no lugar errado. Eu passava nas vitrines do shopping e via peças que as pessoas se assustavam e, para mim, aqueles valores eram o justo, o normal, mesmo sem ter R$ 1 na conta. A minha mente sempre foi para um copo meio cheio do que para um copo meio vazio. Eu sempre fui uma pessoa de motivar outras pessoas. Quem sou eu para te dizer que você não pode ter um milionário? Muito pelo contrário. Tudo depende do quanto você deseja que isso aconteça na sua vida. Ah, mas não tem milionário para todo mundo, mas nem todo mundo vai colocar empenho e esforço nas coisas que tem vontade. É por isso que tem pessoas que conseguem o que querem e pessoas que não conseguem. Enfim, cheguei à minha fase adulta, comecei a observar que os homens mais velhos demonstravam mais interesse e mais responsabilidade nos seus relacionamentos. Assim, fui me aperfeiçoando, fazendo aula de etiqueta, aprendendo novos idiomas, cortando gírias e palavrões da minha vida, me vestindo de maneira mais sofisticada e elegante, e isso me fez atrair outros olhares, olhares de homens bem-sucedidos. Mas ainda assim, no começo não foi tão fácil, porque mesmo estando mais elegante, sendo mais culta, muitos homens só queriam se aproximar para curtição, para passar uma tarde ou algo do gênero. Mas cabia a mim o posicionamento do qual eu gostaria de ter. E foi assim que eu fui moldando algumas estratégias para conhecer homens bem-sucedidos. Eu sei que quando a gente fala de relacionamento sugar, a gente sempre enfatiza em conhecer um milionário. Mas na verdade, você não precisa conhecer literalmente um milionário, mas você precisa conhecer um homem que tenha um poder aquisitivo melhor do que o seu, assim podendo assumir o papel
de mentor, orientador e provedor. Eu acho que a pessoa que quer conhecer um milionário, talvez ela não conheça exatamente um milionário, mas só dela ter essa ambição, esse foco em conhecer alguém que esteja estabilizado financeiramente, ela vai chegar muito próximo dos seus objetivos. Muito se engana quem pensa que quem quer conhecer um homem bem-sucedido quer ser encostada, não quer fazer nada da vida. Muito pelo contrário, a gente também quer utilizar deste dinheiro, desses acessos, para crescer na vida. Nada impede você fazer uma faculdade, um intercâmbio, sair da casa da sua família, montar um negócio. Nada impede, muito pelo contrário, né? As portas vão se abrir, os acessos vão chegar. E realmente você vai acabar descobrindo as coisas que você realmente gosta, não as coisas que o seu dinheiro pode pagar. Então, para quem não me conhecia, eu sou a Júlia Dias, mentora especialista em relacionamento. Faço lives diariamente aqui no TikTok e compartilho um pouco da minha vida. Gosto de dizer que a gente fala aqui da leg ao longo. Eu falo desde um dia a dia simplificado ao luxo que a gente também gosta. Não é todo dia que a gente está fazendo compras na Chanel, mas isso também faz parte da nossa realidade. E é claro, eu tenho as minhas prioridades, os meus projetos, as minhas ambições, compartilho, oriento e motivo, sim, as minhas seguidoras a desejarem coisas melhores para a vida dela. Eu acredito que todo mundo pode e deve desejar coisas melhores para a sua vida, inclusive nos seus relacionamentos. Eu vejo que muitas pessoas acabam se vitimizando e colocando dificuldade nas coisas nas quais elas gostariam de ter. Mas sempre tem aquela coisa do, ai, mas é tão difícil. Pois é, na vida dos adultos, tudo é difícil. É difícil você trabalhar de CLT ganhando pouco, é difícil conhecer um milionário, é difícil estar acima do peso, mas é difícil o processo de emagrecimento. A única coisa que a gente precisa é escolher qual será o nosso difícil. Então, para as pessoas que acreditam que é impossível um homem bem-sucedido se interessar por uma mulher mais, né, de classe social diferente ou uma mulher mais jovem, isso é possível sim. Agora, claro, mulheres mais jovens, de uma classe social, né, mais inferior, vocês vão ter muito mais chances com homens mais velhos, que já foram casados, que já meio que fizeram a vontade da sua família, que talvez nem tenham mais os pais para dar satisfação. Então, a chance desse homem te levar a sério, assim como eu, hoje que sou noiva de um homem de 57 anos, que já foi casado, que já teve filho, ele não é brasileiro, ele é coreano, e ele é um amor de pessoa na minha vida. Com certeza, eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais elegante, muito mais bom gosto, com muito mais visão de futuro depois que eu conheci ele. E eu desejo isso de coração para as minhas seguidoras. Não permitam nunca que alguém diga que você não pode algo que você está extremamente focada em conquistar. Então, se vocês gostam de pessoas que motivam outras pessoas, vocês estão no perfil certo. Beijo!